Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre os 20 anos de Minority Report, A Nova Lei, filme do Steven Spielberg estrelado pelo Tom Cruise. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Feliz aniversário para Minority Report, um dos primeiros filmes do Steven Spielberg nos anos 2000 e a primeira vez que ele conseguiu colaborar com o Tom Cruise. Vale lembrar que os dois quase trabalharam juntos em Rain Man, que o Spielberg quase dirigiu, mas ele preferiu fazer Indiana Jones e a Última Cruzada. O filme é baseado em uma obra do Philip K. Dick, um dos grandes gênios da ficção científica que escreveu o conto que inspirou Blade Runner, por exemplo, e esse projeto já estava circulando em Hollywood há um tempo. Em 1992, o roteirista e produtor de animações Gary Goldman adquiriu os direitos da obra e começou a desenvolver uma adaptação ele mesmo. Engraçado que a história estava sendo construída para servir de continuação para O Vingador do Futuro, filme do Paul Verhoeven estrelado por Schwarzenegger, que também é baseado em outro conto do Philip K. Dick, e o Goldman tinha o romancista John Cohen para trabalhar nesse roteiro, e o Jan de Bont, o diretor de Velocidade Máxima, interessado para dirigir o projeto. E é justamente esse roteiro que vai parar nas mãos do Tom Cruise, que na época já estava sendo convidado para estrelar o filme. Como o Cruise e o Spielberg já estavam em contato naquela época, ele leva o roteiro para o Spielberg e pede alguns conselhos, vê o que ele acha, que modificações ele faria, e é conversando com o Spielberg que o Tom Cruise percebe que ele quer fazer o filme se o Spielberg dirigir. Então, em 1998, o Spielberg entra oficialmente na produção desse filme, o Jan de Bont fica como produtor executivo, mas demora um tempo até que ela finalmente saia do papel. Houveram vários adiamentos, o Tom Cruise estava ocupado com os projetos dele, principalmente Missão Impossível 2, e o Steven Spielberg estava cuidando de AI, Inteligência Artificial, que é o projeto que ele herdou do Stanley Kubrick. Nesse meio tempo, até o projeto finalmente começar a andar, o Spielberg contrata o Scott Frank, roteirista que hoje está muito famoso por causa do Gambito da Rainha, que ele também dirigiu, para trabalhar numa nova versão do roteiro do John Cohen. O crédito acabou ficando com o Frank e o Joe Cohen. Então, finalmente tivemos em 2002, em 21 de junho de 2002, Minority Report, A Nova Lei, que é uma versão bem radical, bem extrema do que o Spielberg já tinha feito com ficção científica e que eu pessoalmente considero um dos grandes trabalhos da carreira dele. A história do filme é ambientada no futuro de 2054, onde todos os crimes são premeditados por uma polícia específica, chamada de pré-crime. Com a ajuda de 3 seres especiais que são capazes de prever o futuro e descobrir quando os assassinatos acontecem, esse departamento age prendendo criminosos antes deles cometerem esses crimes. Nesse cenário, o policial veterano John Anderton, vivido por Tom Cruise, se envolve em uma conspiração misteriosa quando o nome dele aparece como um dos próximos criminosos, e ele foge para provar sua inocência em uma armação dentro do departamento. Como todas as histórias do Philip K. Dick, tanto para o cinema quanto para a TV, que ideia foda. Eu acho que o roteiro do Frank e do Cohen aproveita muito bem essa ideia, consegue desenvolver possibilidades e discussões dentro desse universo. A mais clara delas, né? Se um crime pode ser evitado, se esse crime não foi cometido, a pessoa que iria cometer ainda é culpada, como que funciona a moral, a ética desse sistema? Isso é muito bem analisado e o roteiro é muito inteligente em ambientar a história em um momento onde o pré-crime é usado só em Washington e o departamento está tentando conseguir permissão no Senado para implementar esse processo nos demais estados. Isso abre margem para discussão bem pública e bem orgânica da moralidade, da ética por trás do pré-crime. Isso é muito bem aproveitado. E eu adoro as bizarrices também. E aí eu até entendo essa ideia de querer linkar ele com o Vingador do Futuro. O Minority Report explora bem a mitologia desses 3 seres especiais, um deles vivido pela Samantha Morton, e como é um sistema bem frágil com possibilidade de erros. A forma como ele funciona e especialmente os elementos do submundo desse universo são bem legais e eu gosto particularmente de toda essa ideia de trocar o globo ocular, porque o globo ocular pode ser identificado por máquinas, que rende aí uma cena muito louca envolvendo um cientista maluco, onde o John precisa fazer uma cirurgia improvisada para trocar o olho dele e garante aí uma cena típica de Grindhouse, um dos melhores momentos do filme. Eu não quero entrar em spoilers caso alguém não tenha visto, mas poxa gente, são 20 anos já, né? Mas a forma como a trama se desenrola e a gente vai entendendo a conspiração por trás disso, os motivos de todos os personagens envolvidos e em especial
especial, o do Max von Sydow, é muito surpreendente e satisfatório, além de introduzir o termo orgia de exposição, que é uma das melhores coisas que um roteirista pode ouvir na vida. Faz muito sentido no contexto, eu prometo. O Spielberg fala que um dos motivos que atraíram ele para esse projeto foi o mix de ficção científica com um filme de mistério no ar dos anos 40. Eu acho que o filme é muito bem eficiente nesses dois elementos. E sobre o Steven Spielberg em si, a gente já tinha visto ele trabalhando com ficção científica antes, mas era muito diferente. Contatos Imediatos do Terceiro Grau era um suspense, ET o Extraterrestre é uma aventura familiar, e o AI era um puta drama existencial, enquanto Minority Report é um filme de ação, um thriller de ação com ficção científica dirigido pelo Steven Spielberg. Perfeição. Só pela primeira cena, onde a gente acompanha o John conduzindo uma operação do pré-crime para ir atrás de um homem que está prestes a assassinar a esposa, a gente já tem uma verdadeira aula de cinema. É uma forma perfeita de introduzir o conceito, mostrar o funcionamento daquele mundo e ainda fazer isso com muito suspense, curiosidade e estilo. O visual do filme, que tem fotografia do Janusz Kaminski, é muito requintado e bem trabalhado. É um filme que foi fotografado em alta exposição, com muita luz nas filmagens e depois teve o negativo, já que ele foi rodado em película, transferido num processo químico na pós-produção, para criar um efeito de dessaturação muito único e particular. É uma paleta que o Kaminski passou a usar muito nos trabalhos dele com Steven Spielberg, e que apesar de ter um probleminha com as luzes estouradas, funciona muito bem para criar aquele mundo, aquele universo, e também traduzir esses elementos de ficção científica de uma forma bem única. Eu também adoro as sequências de ação que envolvem mais efeitos, tipo a fuga do John do centro do pré-crime, mas acho que o grande destaque nesse quesito é a famosa sequência das aranhas. Enquanto o John tá fazendo a troca do olho dele, o pré-crime envia esses robôs em formato de aranha que escaneiam a retina de todo mundo, e o Spielberg captura essa cena com um plano sequência longuíssimo da perspectiva de cima, que é o que a gente chama de plano plongé. E nele as aranhas vão passando por ambientes diferentes, analisando pessoas diferentes. É uma baita cena que mistura ação e suspense de uma forma que só o Spielberg sabe fazer e que é muito bem montada pelo Michael Caine. E também tem uma trilha muito mais sombria do John Williams. É um tipo de trabalho musical que ele não costuma fazer por Spielberg, mas que funciona muito bem aqui. Olha, eu adoro Minority Report. É um filme que quando eu vi pela primeira vez, quando eu era criança, eu tive uma certa dificuldade para entender, para me conectar, mas a cada revisão, a cada vez que eu acabei vendo ele de novo nesses últimos 20 anos, eu gostei cada vez mais. É um filme que cresce com o tempo pra mim e eu acho que é uma das grandes pérolas da carreira do Spielberg. Pra Minority Report, A Nova Lei, eu dou uma nota 10. Eu recomendo muito se você nunca viu, e pra quem já assistiu, acho que é um ótimo momento pra dar uma olhada de novo nesse filme e reconhecer melhor todas essas qualidades gigantescas desse clássico contemporâneo do Spielberg. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.